Olá, tudo bem? Professor Hélio Roberto da Rocha. Hoje eu vou ensinar para você rapidamente como calcular o volume e a capacidade de objetos na forma de um cilindro, ok? Espero você até o final do vídeo. Vamos começar aqui falando do volume e da capacidade de um cilindro, tá? Vamos lembrar aqui que é cilindro, ok? Cilindro, definições e elementos. Cilindro circular reto, ok? Aquele que fica na perpendicular com a base. Os cilindros são sólidos espaciais, alongados e arredondados, tá? Tem como base um círculo com o mesmo diâmetro ao longo de todo o seu comprimento. O cilindro circular reto tem a altura perpendicular ao plano da base. Olha só. Olha aqui um exemplo. Tá vendo? Ele é arredondado, ó, arredondado, tá? Durante todo o seu comprimento, ó, com o mesmo diâmetro, tá? Ele é circular reto porque a sua altura ela é perpendicular ao plano da base. Tá aqui, a altura vem aqui do ponto mais alto e o ponto mais baixo é a altura, e aqui é o raio da base. A base é um círculo, tá? Se eu tenho um círculo, eu tenho um raio, ok? É isso que é cilindro. Exemplo, latinha de refrigerante, latinha de extrato de tomate, garrafinha assim, na forma assim, arredondada, tá certo? Volume e capacidade. O que é volume? É o espaço ocupado por um objeto ou um corpo. Sua unidade de medida mais usada é o metro cúbico, tá? Volume eu falo em metro cúbico. Para pequenos objetos, a gente usa o centímetro cúbico, ok? Que é a capacidade? A capacidade é a quantidade de volume de líquido que o objeto ou corpo suporta. Uma garrafinha de refrigerante, a capacidade é a quantidade de refrigerante que essa garrafinha suporta, tá? A sua unidade de medida mais usada é o litro. Litro. Para pequenos objetos, usamos o mililitro, tá? Que é a milésima parte do litro. Precisamos saber isso aqui, ó, a relação entre as unidades de medida. Isso aqui é importante saber. Como que eu vou relacionar o volume com a capacidade, tá bom? Um litro, a gente sabe que tem 1000 ml, tá? Isso é importante saber. E um centímetro cúbico é 1 ml, tá? Um centímetro cúbico é um volumezinho bem pequenininho, tá? A vacina da Pfizer, ela tem 0,3 ml, 0,3 centímetro cúbico, menos que um centímetro de altura. Precisamos saber também que um metro cúbico tem 1000 litros, tá? Tem que saber isso aqui, tá? Fica gravado. Para a gente relacionar, calcular o volume, a gente precisa saber, ó, lembrar do número π, tá? Tudo que tem coisa circular, cilindro, esfera, cone, círculo, tem que lembrar do π. O que é o π? O π é uma constante muito importante na matemática. É utilizada para calcular as grandezas na forma circular. As grandezas, volume, capacidade, área, tá? Seu valor veio do quociente, ou seja, da divisão entre o comprimento da circunferência de regiões circulares e o seu diâmetro. Veja na imagem, aqui eu tenho um círculo, tá? Que é um... Aí que em volta eu tenho a circunferência que envolve esse círculo, aqui, e ela tem um comprimento. E esse comprimento dividido pelo diâmetro, que é essa medida aqui, ó, que passa pelo centro, vai dar o π. Faz o teste na sua casa, mede o comprimento assim da circunferência das latinhas e pega e divide pelo diâmetro. Pega vários tipos de latinha, vai dar
um número próximo de 3,14, tá? A gente arredonda para 3,14 nas atividades ou 3 para facilitar. Só para lembrar, o diâmetro é o dobro do raio, que o raio é esse pedacinho que vai do centro até a circunferência, um ponto da circunferência, e o dobro do raio é o diâmetro. Agora vamos para o volume. Como que fazemos para calcular o volume de um cilindro circular? Fazemos assim, determinamos a área da base e depois multiplicamos o resultado pela altura do cilindro. Como a base é um círculo, temos que lembrar como se calcular a da base. Lembra dessa fórmula? Π vezes o raio ao quadrado. Aí o volume é só pegar essa área, que é π vezes o raio ao quadrado, e multiplicar pela altura. Aí você utiliza, na maioria das vezes, π 3,14. Então, isso aqui são fórmulas que você utiliza. Se você for um fabricante de latas circulares, se quiser calcular qual a capacidade, precisa de calcular o volume, você usa essa fórmula aqui, tá bom? Situação problema. Determinar a capacidade de óleo de soja de um reservatório cilindro, tá? Aqui é de uma lata, tá? Desse reservatório, calcular a capacidade desse reservatório de óleo de soja. Quantos litros de óleo de soja esse reservatório aqui ele comporta? Ó, o cilindro ele tem 3 metros de altura, esse reservatório. Daqui até aqui tem 3 metros de altura. E o diâmetro é 4 metros. Diâmetro daqui até aqui, ó, 4 metros, tá? O que eu preciso saber para calcular o volume? Eu preciso saber, ó, o volume é o π, o raio ao quadrado, vezes a altura, tá? Então, vamos colocar os valores. O volume o π é 3,14, dificultei sua vida, poderia pôr 3. O raio, se ele tem 4 metros de diâmetro, aqui é 4 metros, então o raio é metade, o raio é 2 metros, tá? Joga aqui 2 elevado ao quadrado multiplicado pela altura. A altura é 3 metros. Aqui você vai multiplicar. Eu vou repetir o 3,14. Mentalmente eu faço essa conta. 2 ao quadrado é 4, vezes 3 dá 12. Tá? O volume é igual. Arma essa continha aqui, 3,14 vezes 12. Tá? Faz essa continha, já vou pôr a resposta, senão você vai embora, né? 37,68 que? Metros cúbicos, tá? Agora a capacidade é volume. 1 metro cúbico tem quantos litros? 1.000. 37,68 metros cúbicos multiplicado por 1.000 vai dar a quantidade de litros. Multiplicar por 1.000 é só colocar 3 zeros à direita. E aí você conta 3 casas para colocar a vírgula. Aqui, ó. Vírgula está depois do 7. Aí fica 1, 2, 3. Vem aqui, ó. Esse 0, 0 não vale nada. Então, deu 37.680 litros, tá? Muita quantidade. Situação problema 2. Determinar a quantidade de suco que possui uma latinha com 52 milímetros de diâmetro. Ó, aqui é o diâmetro da latinha. 52 milímetros. Vamos colocar aqui já 52 mm. Lembra de que eu preciso saber? Que tem lá só em centímetro? 1 milímetro tem, 1 centímetro tem 10 milímetros. 52 milímetros é só dividir para 10. Dá 5,2 centímetros, tá? 5 centímetros tem 50 milímetros. A altura agora. A altura é quanto? A altura 114 milímetros. 114 milímetros de altura. Aí você divide para 10, fica 11,4 centímetros de altura, tá? Ok, quanto que é o raio? O raio divide isso aqui para 2. Aqui é o diâmetro
Agora o raio divide para 2, dá 2,6, tá? Metade aí, centímetros. Agora vamos para o volume. Volume é igual ao π, que é 3,14, vezes o raio ao quadrado, 2,6 ao quadrado, vou pôr um parênteses aqui por causa dessa vírgula, multiplicado pela altura. A altura é 11,4, tá? Então, o volume vai dar, vou fazer aquela multiplicação, aquela potência primeiro, é 2,6 vezes 2,6, arma essa continha, faz aí, deu 2,6 vezes 2,6, deu 6,76, vou repetir o 11,4, agora eu vou multiplicar tudo isso daqui, tá? Você multiplica tudo, multiplica esse com esse, depois vezes esse, ou esse com esse, depois vezes esse, e aí você vai achar esse resultado aqui, ó. 241,98 centímetros cúbicos, tá? Isso aqui é aproximadamente 242, tá? Centímetros cúbicos. Você sabe quantos litros, um centímetro cúbico tem quantos, aí não é litro, né? Um centímetro cúbico tem, olha lá naquele, lembra lá do, vamos voltar para você ver, ó. Um centímetro cúbico tem 1 ml, tá? Um centímetro cúbico tem 1 ml. 1 ml. E 242 centímetros cúbicos? Tem 242 ml, tá? Essas latinhas de refrigerante, tem umas que tem 350, tem outras que tem 225, 240. Por aí, por a volta desse número. Tá certo? Então, ficamos por aqui, tá bom? Um abraço e até o próximo. Tchau.